Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou fazer aqui um assunto que dá trabalho fazer de forma manual, né? Alunos aí que estudam na faculdade têm dificuldade em fazer esse cálculo aqui, porque é trabalhoso mesmo fazer de forma manual. Se você não tem aí uma planilha pronta para fazer, dá um certo trabalho, que é você analisar os esforços de carga de solo em um muro de arrimo, tá? Então eu coloquei aqui uma simulação, um painel. E eu quero saber qual é a pressão que vai dar na base desses dois pilares aqui, tá? Coloquei dois pilares ali. Qual que é a força que vai estar sendo aplicada aqui na base, tá certo? Vocês aprenderam que a gente faz um triângulo, né, para fazer análise de força, mas aqui eu vou fazer já análise direta da carga que está sendo aplicada aqui na base. Então, quanto mais para cima, menor pressão. Esse esforço aqui para calcular, o robot faz e é bem legal de fazer. Aqui o que você tem que entender aqui, ó, eu fiz uma questão aqui, simulação. Nós temos solo, né? Nós temos um solo que a gente precisa conter ele, às vezes, com um muro de arrimo. Vamos imaginar esse solo aqui, ó. Deixa eu continuar, eu acho que eu fiz um desenho aqui. Aqui, ó. Imagina esse solo aqui. Às vezes você passa aí na beira da estrada, quando você está viajando, e você vê alguns cortes de terreno praticamente na vertical, sem que o terreno caia, né? Pô, você passa ali anos e anos e está ali no lugar. Inclusive terreno onde o pessoal passa com máquina agrícola em cima e planta. Eu tenho vários terrenos aí com 2 metros de altura, mais de 2 metros, que eu vejo na beira de rodovia, onde em cima é plantação, quer dizer, tem o tráfego de máquinas pesadas, e ainda assim o terreno está praticamente na vertical, tá? Isso significa dizer que o terreno tem um ângulo de atrito bem alto, ok? Um ângulo de atrito bem alto. Quando você vê o terreno assim na rodovia, opa, fiz aqui um desenho para ilustrar aqui, ó. Quando você vê um terreno assim, ó, significa que essa porção de terra aqui já caiu. Essa porção de terra que caiu é a porção que vai deslizar e fazer pressão no muro. É essa terra que vai se soltar e vai querer derrubar o meu muro. Então, esse ângulo de atrito é um pouco menor que 90. Se eu vejo um terreno na beira da estrada que está assim já, significa dizer que ele tem um ângulo de atrito menor. Então, quer dizer que essa porção de terra aqui é a porção que pode deslizar e empurrar o muro. Então, o que você conclui com isso? Que quanto menor esse meu ângulo de atrito, menor o valor, mais porção de solo tem para cair aqui, para empurrar essa parede. Tá? E como que a gente vai fazer essa análise no robot? Como que eu vou fazer? Esse ângulo de atrito sempre é feito com base no solo, no seu estado mais solto, tá? Então, a areia tem em torno de 30 graus. Se você pegar uma areia e você colocar e fazer um cone baixinho, ela estando com os grãos soltos. Se ela estiver úmida, obviamente que ela não vai se soltar. Você pode fazer até castelinho de areia, né? Então, por isso que ela é analisada no seu estado mais solto. Então, para a gente analisar, para fazer o estudo, a gente sempre considera o material no seu estado mais solto. Agora vejam aqui no robot como que seria essa análise. Como que eu ia fazer. Eu fiz aqui uma parede de 6 metros. Tá? Essa parede aqui tem 6 metros e coloquei 2 pilares aqui. Não tem nenhuma carga aplicada. Nenhuma carga, nem o peso próprio não está aqui. Tá? Então não tem nenhuma reação, não tem peso, nada. Eu quero apenas analisar a carga do solo. Para fazer essa análise, funciona assim, ó. Você vê aqui em cargas, tem cargas especiais, tem pressão do solo. Tá? Eu vou analisar esse painel aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai em parâmetros. Aqui você tem alguns tipos de materiais, né? Silt. Aqui você pode editar banco de dados e criar, como eu criei aqui argila, por exemplo. Né? Você pode criar materiais aqui, ó, editando aqui, escrevendo e colocar os parâmetros que você quer. Tá ok? Mas aqui, ó, eu deixei o silt, né? O nosso terreno aqui tem bastante argiloso, siltoso, né? Mas tem local que o terreno é mais arenoso. Aí está em inglês, mas os parâmetros de solo é praticamente o mesmo, né?
Sand, no caso. É só estudar um pouco inglês, fica fácil. Então vamos lá. Clay. Clay é argila, um terreno argiloso. Esse terreno argiloso, ele tem um ângulo de atrito de 25 graus, ok? E o peso de 2.240 kg por metro cúbico, tá? Então vamos supor que eu quero colocar esse terreno num nível de 3 metros de altura. Como eu só coloquei esse solo, ele não me ativa aqui a opção de espessura. Mas se eu quisesse, se eu fosse solo com camadas diferentes, geralmente é um aterro, né, que o pessoal faz, traz solo de fora, então é o mesmo material. Então vamos supor que é um terreno aí com 3 metros de aterro, né? Vai ter esse solo aqui com 3 metros de altura, o nível 3, então ele está no nível 3 metros, ok? E vai ser colocado, vamos ver aqui com um ângulo de 25, vamos ver que pressão que ele vai dar. Aqui nós temos cargas, aqui é para você aplicar uma carga sobre o solo, né? Aqui nós só vamos analisar a carga do solo, não é uma carga, uma outra carga sobre, tá? E nos resultados aqui, nós apenas vamos em aplicar, ok? Depois aqui você aplica a carga à parede, que é o elemento número 3 aqui, ó. Então você só digita 3 aqui, ó. A carga vai ser de acordo com o sistema de superfície do local, tá? Ótimo. Aplicar, fechar. Ele já colocou uma carga, vamos calcular. Aqui ele vai mostrar a reação, tá? Então esse solo com nessa parede aqui, ó, me deu toda essa carga, 17,49 toneladas de pressão aqui na base. Lembre-se, é uma parede de 3 metros de altura com 6 metros. Se fosse menor essa parede, seria uma pressão menor, tá? Então vamos ver aqui, ó, se por exemplo esse muro aqui fosse de 1,20 m, né, que o pessoal faz aqueles murinhos mais baixos. Você vem aqui em cargas, tá? Você remove essa carga, deleta ela, ok? A carga está aqui em tabelas de cargas, tá? Essa tela aqui. Eu volto aqui para a vista, eu posso reprocessar um cálculo, ele vai sumir a carga, não vai ter reação nenhuma. Eu volto aqui para cargas e cargas especiais, pressão do solo, parâmetros, e eu mudo aqui apenas a altura. Vamos supor que é 1,2 metros, tá? Dou um clique aqui do lado, 1,2. Vou aqui em resultados, vou em aplicar. Aqui eu digo que é no objeto número 3. Então o muro tem 3 metros de altura, mas a carga vai estar aplicada somente a 1,20 m. Aplicar, sim. Olha aí, ó. Vamos calcular. Ó, a reação, 2,8 toneladas. Uma reação bem menor. Tá? O que acontece se eu mudar o tipo de solo? Né? Vocês viram que eu coloquei um solo? Então vamos aqui em cargas. Eu peguei um solo que tem um ângulo de atrito de 25, né? Deletar? Sim. Quanto maior o ângulo, menor é a pressão que faz, tá? Vou produzir um cálculo aqui, só para retirar a carga, na verdade, né? Não tem carga nenhuma. Vou em cargas de novo, cargas especiais, pressão do solo. Vou em parâmetros. Agora o que acontece? Eu vou colocar um outro solo aqui, vamos pegar esse gravel. Vamos ver que carga que é essa aqui. Ó, esse aqui tem um ângulo de 38. Tá? O ângulo de 38. Então, vocês viram que essa carga aí tinha dado uma carga de 2 e pouco, né? Agora, na mesma altura de 1,20, tá? Ou se eu quiser, eu posso fazer 3 metros. Vamos fazer com 3 metros já para a gente analisar. Ok? 3 metros. Então, aqui em resultados vou em aplicar. Aqui eu aplico ao objeto que eu estou calculando. Sim. Fecho. Vamos calcular. Ele me deu uma carga bem menor, 10,5. Entendeu? Obviamente que se eu tivesse um outro pilar aqui no meio, essas cargas iam se dividir. Então, essa carga está sendo aplicada nos apoios que eu mandei, né? Se eu tenho aqui uma viga travando aqui, eu coloquei só o muro seco aqui, um painel, para analisar a reação. Então, se eu tenho aqui uma viga em cima, uma outra viga embaixo, e essa viga ela tem apoios, né, que eu poderia considerar apoios aqui na base, aqui, né? Se eu tivesse tendo alguns elementos aqui, ó,
Olha, ele reduz a pressão aqui, tá certo? Nas extremidades, mas eu coloquei só apenas para a gente analisar realmente a carga de um painel de 6 metros, tá? Com um aterro aqui de 3, tá certo? Foi essa a dica aí, abraço, até mais.